Let's pray. Vamos orar. Father, in the name of Jesus, Deus Pai, em nome de Jesus, I pray that your word eu oro que a tua palavra will do what it sets out to do. possa fazer o que é para fazer. I pray that the anointing Eu oro que a unção will flow between possa fluir Adele and I. entre ela e eu. Thank you, Father God, Obrigado, Deus Pai, for raising up the young lady por levantar esta irmã who has the strength and courage que tem a força e a coragem to try to keep up with de me. tentar acompanhar-me. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Deus Jesus. that we have the honor of being here Obrigado, Senhor Jesus, que nós temos a to honra de estar minister to your para mothers ministrar a todas as mães, and that all mothers, para que todas as mães, women and wives mulheres e esposas, be blessed on this day. possam ser abençoadas neste dia. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen. Amém. The mother's heart is the child's schoolroom. O coração de uma mãe é a sala de aula da criança. You know, whatever we know in our hearts, O que nós sabemos nos nossos corações, we pass to our children. nós passamos para os nossos filhos. Women are the ones who pass the most traits to their children. As mulheres são aquelas que passam mais atribuídos para os seus filhos. It is Mother's Day. Hoje é Dia das Mães. The title of my message O título da minha mensagem, is Woman, Wife, and Mother, Mulher, Mãe e Esposa, the Trinity of Womanhood. a Trindade de Maternidade. And I think it's really unique E eu creio que é muito único, because God likes to do everything in threes. porque Deus gosta de fazer tudo em três. That He has given to us Ele tem-nos dado our own Trinity. a nossa própria Trindade. Amém? Okay, so today we're trying to build the ladies up. Então hoje nós temos de levantar as irmãs. And how many men know E quantos homens sabem if your wife is happy, que se a sua esposa está feliz, your house is a sua happy, casa está feliz, your children are seus happy, filhos estão and felizes, you become the king? e você se torna um rei. Amen? Amém? So, husbands, sit and listen. Então, maridos, sentam-se e escutem. Because today we're ministering to women Hoje nós estamos ministrando vídeos para as so mulheres, that you will be happy. para que você também esteja mais feliz. Amen? Amém? We want to celebrate motherhood. Nós temos de celebrar a maternidade. Success at motherhood O sucesso na maternidade is more than accepting praise on this day. é muito mais do que receber elogios neste dia especial. You need to focus on the whole year Você precisa de refletir o ano inteiro. and reflect today E também precisa de refletir hoje where you have been, onde você já foi, where you are, onde você está and where you are e going. onde você está indo. Amen? Amém? Motherhood today comes in many A forms. maternidade no dia de hoje vem em várias formas. It comes in being married, Através do casamento, in widowhood, através de viúvas, in divorce, de divórcio, in single de parenting, mães solteiras, unwed mothers, right? mães que não são casadas, Adopted, através da adotação and even some not wanted children. e também gravidez que não foram desejadas. So motherhood can come upon us in many different Então a forms. maternidade pode vir até nós de várias formas. But the word of hope today, Mas a palavra de esperança de hoje, for all of us that are mothers, para todas nós que somos mães, and all of us that are dreaming to be mothers, e para todas nós que estão a sonhar de ser mãe, is found in 1 Peter é encontrado em 1 Pedro, 3:10 and 12. capítulo 3, versículo 10 a 12, que fala: Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. It is so important in our world today É tão importante no nosso mundo de hoje that we surround our life with peace. que nós possamos rodear as nossas vidas com paz. We need inner peace Nós precisamos de paz interna in order to have outer para power. que possamos ter poder externo. We must be happy with ourselves Nós precisamos estar felizes com nós próprios, before we can be happy with anyone. antes que nós possamos ser felizes para qualquer um outro. We come into this world Nós viemos deste mundo and we are filled with all the strength that God gives e to nós us. estamos cheios das forças que Deus dá para nós. And we're born in environments E nós nascemos em ambientes that start to bring out of us que começam a tirar de nós, at an early age
weaknesses. certas fraquezas. We need to learn how to turn those weaknesses into strength. E nós precisamos de saber virar essas fraquezas em força. 89% of the problems that people have 89% dos problemas que pessoas têm in marriage no casamento are related to how people feel about themselves. são relativas à forma como a pessoa se sente de si própria. You know, I am a counselor, Eu sou uma conselheira, and I do a lot of marriage counseling. eu faço muito, eu dou muito conselhos de casamentos. And many times I separate the couples Muitas vezes eu separo os casais. because I have found from Eu experience tenho encontrado através da minha that if experiência, I can work with the wife se eu consigo trabalhar com a esposa and bring healing to her e heart, consigo trazer cura para o seu coração, I then can bring healing to the marriage. depois eu posso trazer cura para o casamento. Because the woman is the primary factor. Porque a mulher é o fator mais importante. If your marriage is happy, Se o casamento está feliz, and if you're going to have healthy, godly children, porque a mulher é o fator mais importante. Se o casamento está feliz, está saudável, e se os seus filhos vão ser crianças felizes. we need to learn Nós precisamos aprender that we cannot love anyone que nós não temos a capacidade de amar ninguém unless we first love se ourselves. nós antes amamos a nós próprios. And I'm not talking about selfish Eu love. não estou a falar de amor egoísta. We need to receive the love of God for ourselves. Nós precisamos de receber o amor de Deus para nós próprias. His love is O unconditional. seu amor é incondicional. It's not based on how good you Não are, é baseado em se você é boa, how pretty you se are, você é linda, or how godly you can ou se be. você é santa. His love is given to you O unconditionally. amor de Deus é dado para você incondicionalmente. You need to learn how to give out what you have received. Você precisa de aprender a poder dar para fora o que você tem recebido para dentro. How can you possibly know how to treat your children Como é que você pode saber como cuidar dos seus filhos unless you've been brought up the right se way? você não foi educado da maneira correta? I don't know of too many women who were brought up the right way in today's world. Eu não conheço muitas mulheres que foram educadas corretamente no mundo de hoje. How many can agree with me? Quantas concordam comigo nesta manhã? Amen. Amém? Hurting people hurt people. Pessoas que estão feridas acabam ferindo outras pessoas. And hurting women raise hurting children. E mães feridas educam filhos para criarem para ser crianças e seres feridos também. Only women who have learned to accept themselves Só as mulheres, as mães, que aprenderam a aceitar as suas próprias pessoas as unique people como seres únicos, can make choices podem fazer as escolhas instead of allowing their past to make them who they are. em lugar de deixar e permitir o seu passado determinar quem elas são. Your past does not have to predict your O future. seu passado não tem que determinar o seu futuro. If your past is able to do this, Se o seu passado tivesse o poder de fazer isso, then I would not be standing here então eu não poderia estar aqui nesta manhã. because I came from a terrible, terrible past. Porque eu vim de um passado terrível, terrível, terrível. You see a woman who has been healed through and through by God. Você vê uma mulher que tem sido curada muitas vezes através de Deus. A woman who was not ever raised in a loving family. Uma mulher que nunca foi criada em uma família com amor. My first 3 years in the United States, Os meus primeiros 3 anos nos Estados Unidos, I was at St. Anthony's Orphanage eu vivi no orfanato de St. Anthony's. that used to be here on Passaic Eu Avenue. costumava estar aqui em Passaic Avenue. And let me tell you, those nuns were not nice E people. deixa-me dizer que aquelas mulheres não eram simpáticas. I shouldn't be here. Eu não deveria estar aqui hoje. But God Mas Deus came into my life entrou na minha vida and He healed. e Ele me curou. Hallelujah. I did not know how to love my children. Eu não sabia amar como amar os meus filhos. I didn't know how to raise them. Eu não sabia como educar os meus filhos. No one ever took the time to raise me. Ninguém tomou o tempo para me educar e me criar. It's a miracle I'm alive. É um milagre que eu estou viva. But God had to clean me out. Mas Deus tinha que me limpar. I had to receive the love of my Father in heaven. Eu tive que receber o amor do meu Pai do céu. Because my earthly father disappeared.
disappeared on me. Porque o meu pai da terra desapareceu da minha vida. That is what today I am able to give out. Por isso é que hoje eu posso dar algo. Because He poured into me this love. Porque Ele derramou este amor dentro de mim. And it was this love that I poured into my children. E foi esse amor que eu consegui derramar sobre os meus filhos. And I'm thankful to God that my children were very little when I received the Lord. Eu sou grata a Deus que os meus filhos eram muito pequenos quando eu aceitei o Senhor. And then I married a godly man. E depois eu casei um homem de Deus. And together we raised two godly E children. juntos nós conseguimos criar dois filhos, duas crianças que são de Deus. Aleluia. God taught me how to do that. Deus é que me ensinou como fazer isso. All unconditional love is from Jesus. Todo o amor incondicional é de Jesus. And it's not what we do E não é o que nós fazemos, that we receive it. que nós recebemos, We can't earn it. nós não podemos merecer. But once you understand His love, Mas quando você entende o seu amor, we can then apply it to our mates and our children. depois nós podemos aplicar aos nossos companheiros e aos nossos filhos. Many of us daily are trying to love Vários de nós diariamente estamos a tentar amar, when in fact we don't know what it is quando na realidade nós não sabemos o que é esse or amor how to give it. e nem sabemos como amar. Amen? Amém? I didn't know how to give love. Eu não sabia como amar. I didn't have a clue how to give Eu não love. tinha uma ideia de como ser uma boa mãe. I thought all you had to do was put food in the kids' mouth Eu pensava que tudo que tinha que fazer era pôr comida na and keep minha clothes criança, on their back. pôr roupa no seu corpo. I didn't know anything about hugs and kisses. Eu não sabia nada sobre abraços, beijos, That's not the carinho. way I was E raised. foi da maneira que eu fui criada. God Mas Deus showed up apareceu and taught me. e me ensinou. We must first allow God to fix us. Nós temos que primeiro permitir para Deus nos arranjar. We must change. Nós temos que mudar. We must accept ourselves for who we are. Nós temos que aceitar que nós somos. We must take the pain that is a weakness in our life Nós temos que pegar essa dor que é uma fraqueza na nossa vida and turn it around e temos que virar essa dor and use it as a strength. e usar como uma força Be sharp as a que fox nós possamos ser espertas como uma raposa, so that you can teach your children the right way. para que nós possamos ensinar os nossos filhos da maneira correta de viver. One of the biggest problems that I find Um dos maiores problemas que eu encontro as a counselor is that people are afraid to face truth. como uma conselheira é que as pessoas têm medo de enfrentar a verdade. We see in Isaiah 42 Nós vemos em Isaías 42 that Jesus has come to reveal truth. que Jesus veio para revelar a verdade. We see in Isaiah 46 Nós vemos em Isaías He 46 has come to open up the eyes of the blind. que ele veio para abrir os olhos dos cegos. And we see in John 8, 31 and E 32, nós vemos em João 8, 31 e 32 que diz: Dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram: Se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amen. Amen. So many of us Muitas de nós walk around with all those wounds inside of us andamos com essas feridas dentro de nós, and those hurts and those sins in our e life. com aqueles pecados e as mágoas das nossas vidas. After a while, we start to smell like a refrigerator. E depois de um tempo nós começamos a cheirar mal, que nem um frigorífico, uma geladeira. You know that smell when you can't find something hidden all the way in the back that has gotten rotten. Sabe aquele cheiro de alguma comida que talvez estava escondida atrás da geladeira e começa a ficar podre e cheirar mal? And people don't want to come near E us as pessoas não querem vir perto de nós, because we stink. porque nós cheiramos mal. Most people walk around knowing that something is wrong A maioria das pessoas vivem suas vidas sabendo que existe algo errado, or that they lack something in their ou que life, falta algo na sua vida, but especially joy and peace. mas especialmente alegria. The Amplified Bible A Bíblia amplificada, in 1 Peter em 1 Pedro, says a little different. fala um pouco diferente. It says that we're to chase down peace. Fala que nós somos supostos correr atrás de paz. We're to run after it. Devemos correr atrás dela. Why do you think Satan is always trying to rob you of your peace? Por que você acha que Satanás está sempre a tentar roubar sua paz? If you don't have peace in your Se life, você não tem paz na sua vida, you'll never hear the small voice of God. você nunca poderá ouvir a voz do Senhor na sua vida. Only people who walk in perfect peace Só as pessoas que andam em perfeita paz can get direction from God in a small, still conseguem dar voice. direção de Deus através dessa voz muito
baixinha, suave. Are you hiding? Are you here today? Are you hiding some pain in your life? Você está aqui nesta manhã, será se você está escondendo alguma dor da sua Is vida? there an experience in your life that has turned you into who you are? Existiu alguma experiência na sua vida que tornou você em quem você é hoje? Have you been pondering something for years, Tem algo que você tem escondido por anos, but you never want to face it? mas que você não quer enfrentar? I'm here today to tell you it's time to clean out the heart. Eu estou aqui para dizer que chegou a hora de limpar o seu coração. And God will make up for the years that the cankerworm stole. E Deus irá recompensar os anos que o inimigo roubou. At every new level of your liberty, A cada novo nível da sua liberdade, it will always require you irá sempre exigir de você to face some new truths. para enfrentar algumas novas verdades. So if any of you are stuck Se alguém está preso and you're not really communing with God the way you used to, e você não está a ter aquela comunhão com Deus como antes estava, it's because you're stuck é someplace. porque você está preso em algum lugar. You can't grow Você não consegue crescer. because God has you on a shelf. Porque Deus tem você numa prateleira. I remember every time God would say to me, okay, Adriana, Eu lembro quando Deus disse assim para mim: ok, Adriana, you took care of this problem. conseguiste ser curada deste problema, Let's work on this now. agora vamos trabalhar neste. Isn't this ever going to end? Eu sempre dizia: ai, Deus, não vai acabar, nunca isto vai acabar. He said, no, the deeper you want to get with me, Ele diz: não, o mais profundo que queres ficar comigo, the higher you have to get. o mais alto que tu tens que ir. And can I tell you something that I learned? E eu quero dizer algo que eu tenho aprendido. I can't float high Eu não posso subir unless I get rid of the garbage. se eu não tiro antes o lixo. That's the visual God showed Esse me. é o visual que Deus me mostrou. It's like if you're flying a plane, they're running out of gas, they throw everything out the plane, Mas right? se você estivesse voando um avião e eles vão tirar tudo do avião porque está a ficar sem gás. God says, you want to get closer to me? Deus diz: quer chegar mais perto de mim? Start unloading. Começa a tirar o lixo. And that doorway E essa porta, a entrada da porta to freedom para a liberdade, is the same doorway you must cross. é a mesma porta que você tem que ultrapassar. So if this is the doorway that I'm talking about spiritually, Então, se este é um umbral que eu estou a falar espiritualmente, this is the doorway that causes you a lot of pain. é um umbral que também vai trazer muita dor. And on the other side E do outro lado, is no pain. não tem dor. So what we have to do, Então, o que nós temos que fazer, and many of us go very carefully, muitos de nós vão muito devagarinho com cuidado. jump through Nós temos que pular, and say, good riddance, dizer goodbye, tchau. goodbye to that pain. Adeus a essa dor. But you have to first be willing to face the pain. Mas primeiro temos que ter a força e a coragem de enfrentar a dor. And many people are in denial, they don't want to. E muitas pessoas estão a viver uma mentira, não querem enfrentar essa dor. How many know what I'm talking about? Quantos aqui sabem o que eu estou a falar? Not too many. Não muitos. Pastor, you must have a healthy church. Você deve ter uma igreja bem saudável. And gentlemen, E irmãos, if the shoe fits, wear it. se o sapato cabe, então use. The message is for women, A mensagem é para mulheres, but you need the message too. mas você também precisa desta mensagem. And turn the sheet into a he. E tem que virar o Chico, ela para ele. That's extra. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Amen. You know, I get a lot of men in my office, Sabe, eu recebo muitos homens na minha oficina. and they just come in to me, Eles vêm lá, and they really believe that the problem in the house is the wife. eles creem que o problema na casa é a esposa. They really do. Eles estão convencidos, realmente. And the first thing I say to most of these men, A primeira coisa que eu falo para a maioria destes homens, it takes two to make a bad marriage, leva dois para fazer um casamento não funcionar. not just one. Não só um. So you can't come into my office and do this. Não pode vir ao meu office, no meu escritório e fazer isso. I don't allow it. Eu não permito. Each one of you will be confronted for the pain and the issues that you caused. Cada um de vocês irá ser confrontado com a dor e os problemas que cada um carrega. But of course I'll do it in love. Mas eu irei fazer com amor. I try to do it the way God does it. Eu tento fazer da maneira que Deus o faz. Amen? Amém?
to Matthew 7:3, please. Mateus 7:3. E porque vês o ardeiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu próprio olho. This is perfect for what I was just saying. Isto é perfeito porque eu acabei de falar. So many times we look at our mates Muitas das vezes nós olhamos ao nosso parceiro and we try to take that little toothpick out of their e eye. nós queremos tirar aquele pequenino pau do olho. And we're walking around with a log hanging out of Nós our temos uma árvore dentro do olho. I'll give you another secret that God taught me. Eu vou dar outro segredo que Deus tem passado para mim. God said, whenever you see a trait in somebody else, Quando nós vimos algum atributo em outra pessoa, just remember, lembra-se, you recognize it você reconhece aquele atributo because it's negativo in you. que está dentro de si também. Every time you have a critical thought about Cada vez somebody, que você tem uma ideia, um pensamento crítico sobre alguém, even your own mate, mesmo o seu próprio companheiro ou companheira, before you open your mouth, antes de você abrir a sua boca, get into your prayer closet vá na sua esquina de oração and get it out of your heart. e sai e tire isso primeiro do seu coração. Because if you didn't have that trait, Porque se você não tivesse essa fraqueza, you wouldn't recognize it anyplace else. você não iria reconhecer em outro lugar. Amen? Amém? And that'll kill, Pastor, the gossip in the church. E isso irá matar a fofoca na igreja. Okay. Your wounded emotions cause you As suas emoções feridas lhe causam to see offenses in relationships. Então, as suas emoções feridas nos leva a ver certas imperfeições em relacionamentos e ofensas. It is hard to have a healthy relationship É difícil de ter relacionamentos saudáveis when you yourself are sick. quando você próprio ou própria está doente. What causes us to respond wrong in O que relationships? nos leva a responder incorretamente em relacionamentos Most of us have a mindset of self-pity. é porque a maioria de nós temos uma mentalidade de autopiedade. We think we have a right Nós pensamos que nós temos o direito to protect ourselves from future hurt. de nos proteger de outras próximas feridas. I'm here to tell you, Estou aqui para lhe dizer, you may have a reason for your hurt, você pode ter um motivo pela sua dor, but you do not have the right mas você não tem o direito to inflict that hurt on para somebody else. fazer essa dor em outra pessoa. Jesus came to remove that hurt Jesus veio para tirar fora essa dor and to let go of what lies behind. e para que você possa deixar para trás o que está no passado. You have no reason Você não tem motivo to feel sorry for yourself. de ter autopiedade. You don't have a right, Você não tem o direito and once Jesus gets rid of the reason, e quando Jesus tirar o motivo, it won't be there anymore. então não irá permanecer mais. 2 Corinthians 5:17. 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, isto tudo se fez novo. How many believe that scripture? Quantos aqui creem nestas escrituras, neste versículo? We're new creatures in Christ. Nós somos novas criaturas em Cristo. So why do we go around treating people the same way Então por que nós continuamos a tratar as pessoas da mesma forma we treated them que nós tratávamos eles before we were saved? antes de ser salvos? Why is the pain of our childhood haunting us today? Por que as feridas da nossa infância ainda nos atormentam ainda hoje? For instance, if you're an insecure person, Por exemplo, se você é uma pessoa insegura, maybe you were raised in a little rough family. talvez você teve uma infância onde os pais eram muito duros. So now you get married E agora você se casa and you're insecure with your e husband. você é insegura com o seu esposo. But you're a new creature in Mas Christ. você é uma nova criatura em Cristo. If everything is behind Se you, tudo já passou e está por trás de você, then why are you acting so bad with your husband? por que continua agindo de tal forma tão mal com o seu esposo? Why are you teaching your children to be insecure? Por que você está a passar insegurança para os seus filhos? Because your insecurity will radiate onto them. Porque a sua insegurança irá passar para os seus filhos. Because there are those familiar spirits in our marriages and families Porque existem espíritos familiares nos nossos casamentos e nas nossas casas that whatever happened or whatever occurred in the generation before porque ocorreu na geração passada will now occur in your irá generation. agora acontecer na sua geração. See, when we become new creatures in Sabe, Christ, quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, it's making a proclamation in heaven. é fazer uma declaração no céu. All those generational curses Todas
todas essas maldições da minha geração passada, all the sins of the father, todos os pecados dos that are pais, supposed to go to the second and third generation, que eram para passar para a segunda e terceira geração, they're null and void. agora estão anuladas, canceladas. Não tem mais poder e significado para você. You have an opportunity for a new life and to make a new future. Você tem uma oportunidade para uma nova vida e fazer um novo futuro. Philippians 3:13. Filipenses 3,13 fala: irmãos, quanto a mim, não julgo o que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante. You know what? If you were a runner in a race, Sabe, se você estivesse a correr numa corrida, you can't run a race looking back. você não consegue dar uma corrida olhando para trás. Because you're going to fall, Porque get você hurt, vai cair e se machucar. and you're going to lose. E você vai perder. So he said it perfectly. Então aqui ele falou perfeitamente. Run your race looking forward. Ande na sua corrida olhando para a frente. The past is buried. O que ficou para o passado está apagado. Why do you want to undo it? Porque você quer voltar de novo ao que está no passado. Aren't you ready to get rid of this baggage Você não está pronto para deixar este cargo and move on e ir para a frente. and become all that Christ wants you to E be? se tornar tudo que Deus quer que você seja. Isaiah 43:18-19 says it even better than Paul. Isaías 43:18 fala ainda melhor. Fala: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo à luz. Porventura não os percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e rios no caminho. Here's the biggest problem I have found Sabe qual é o maior problema que eu tenho encontrado? is that most people É que a maioria das pessoas spend about 10 minutes a week in the Bible. passam apenas 10 minutos por semana na Bíblia. And because you don't spend time in the Bible E meditating, que você não passa tempo na Bíblia estudando ela, you don't know the riches of what God has already done for you. você não conhece as riquezas de Deus, o que Deus já fez por você. God wants to do a new thing in your Deus life. quer fazer algo novo na sua He vida. wants the next generation to inherit a beautiful legacy. Eu quero que a próxima geração receba uma legacia muito bonita. But what happens, you get stuck in the yesterday. Mas o que acontece é que nós ficamos presos no ontem. How can God get your attention for today if you're stuck in Como yesterday? é que Deus consegue pôr a sua atenção hoje se você está preso no ontem? You cannot hide from the past. Você não pode esconder o passado. You must face it. Você tem que enfrentar o passado. But you can't camp out there. Mas você não pode ficar no passado. I don't want you to set up a camp. Eu não quero que você fique faça uma tenda. I'll take you there. Eu levo lá. We'll look at it Nós together. olhamos juntas. And then move E on. depois continuamos. But there's so many people camped out Mas tem tantas pessoas que fizeram uma tenda e estão acampados no passado. in their mistakes, Nos seus erros, in life, na vida, and what life has done to o que a them, vida tem feito and the wrong choices. e as escolhas erradas que temos feito. Enough. Ana, It's basta. Está na Time to hora. move on. Chegou a hora de continuar. And let God do something E different. permita que Deus faça algo diferente. And as God does something different in your life, E quando Deus começa a fazer algo diferente na sua vida, this church will need 3 services. esta on igreja Sunday. vai precisar de 3 serviços no domingo. Amém? That's the problem. Isso é um problema. So many of us are walking around in yesterday's world. A maioria de nós estamos andando hoje levando as feridas de ontem. And people who don't know E Jesus, as pessoas que não conhecem they think Jesus you're a Christian sabem que você é cristão. because they're the first ones to tell you the Christians do that. Nós somos os primeiros a dizer, os cristãos fazem isso. They're not going to want what you Eles have. não querem o que você tem. You're miserable. Você está miserável. There's no triste. miracle Não going há on in your life. nada acontecendo na sua vida. Your children are running Os crazy. seus filhos estão a correr malucos. They're not going to want what you have. Eles não vão querer o que você tem. My entire A family minha família inteira got saved the first year I was saved ficou salva o primeiro ano que eu me salvei. because Jesus they salvou. saw how God changed my life Porque eles viram o que Deus fez na minha vida. and what He was doing. E o que Ele estava fazendo. And my brother and sister said, I want that. E
doentes em você, dentro de você. That's how people get É saved. assim que pessoas vêm a Cristo. These chairs can't bring anybody in this church. Estas igrejas não vão trazer ninguém para esta You igreja. should be Estas trying to get igrejas. people every week Você deveria estar a trazer pessoas cada semana with a message of hope. com uma mensagem de esperança, Your worship leader, com o líder do louvor. he said, we're not going to give up. Ele disse, nós não iremos desistir. We're never supposed to give up. Nós nunca somos supostos But if desistir. you have given up Mas você já desistiu. because you can't get your life right, Porque você não consegue orientar a sua vida. because God seems so far away, Porque Deus aparentemente para você parece tão longe. because He can't talk to you, you don't Porque hear. você não escuta Deus. I'm here to tell you Estou aqui para lhe dizer that those rocks and that junk in que you essas pedras e aquele lixo dentro de você is weighing you down, está a pesar você para baixo. and it's time to unload. Está na hora de os tirar para fora. Amen? Amém? Some of the wounds that am I talking about? Quais são algumas das feridas que eu estou a falar? Many of us walk around unworthy, Muitos de nós carregamos à volta um sentido de não ter valor. and then you have the opposite. E depois tem o oposto, o completo oposto. You have people who walk around being É o perfectionists, complexo da perfeição. and they want perfection from Eles everybody. exigem perfeição de todos. There's people who walk around in fear. Tem pessoas que vivem a vida com medo. I find that the spirit of fear passes from one generation to Eu another. tenho visto que o espírito de medo tem passado de geração a geração. I find little children come into my Eu office, vejo crianças pequeninas vindo no meu and there's a escritório. spirit of fear in that Tem um home, espírito de medo naquele and lar. that baby's afraid. E aquela criança tem medo. I look at the mother, Eu olho para a mãe and I will say, e eu falo: but God has not given you a spirit of Deus fear, não lhe tem dado um espírito de but a medo. spirit of power, Esse espírito de poder e amor and sound e mind. de confiança. Arrogance and energy. Em nome de Jesus. That's what we got to do for our É kids. isso aí que nós temos que fazer para os nossos filhos. We got to lay hands on our children Nós temos que every pôr as day. nossas mãos nos nossos filhos todos os dias. We're mothers. Nós somos mães. How many mothers in here pray? Quantas mães aqui oram? Lay your hands on their Põe children's suas head mãos na cabeça dos seus every filhos. morning. Todas as You don't manhãs. let them out of the house Não deixe que eu saia da casa. without covering them with the blood of Antes de Jesus. cobrir eles com o sangue de Jesus. In this world, you better cover them. Neste mundo você tem que cobrir eles com o sangue de Jesus todos os dias. Getting back to this. Voltando à palavra. Self-pity, Autopiedade, anger, raiva e culpa, shame, vergonha, compulsive disorders. transtornos You know compulsivos. what I mean? Você sabe o que eu estou a dizer? We eat too much, drink Come too demais, much, bebe demais, shop too much, compra demais, gasta demais, drugs, drogas, pornography, pornografia and all kinds of addictions. e todos os outros vários tipos de You see, vícios. when we're in pain, Sabe, quando nós estamos vivendo com dores, what we try to do is mask the o pain. que nós tentamos fazer é pôr uma máscara por cima da dor. We cover it up Nós cobrimos a dor with something else. com outra coisa. That's not freedom. Isso não é liberdade. That's bondage. Isso é estar preso. You need to get rid of that stuff Você precisa de se libertar disso. and stop trying to make yourself feel good. E pare de pensar, de fazer a sua pessoa sentir-se bem por um momento. That's why we have people with so many different addictions. Por isso é que nós temos pessoas com tantos vários vícios hoje. What does the Bible have to say concerning emotional E o pain? que é que a Bíblia nos ensina sobre dor emocional? Matthew 8:17. Mateus 8,17 fala para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Romans Romanos 8:26 and 27. 8, 26 e 28 fala: do mesmo modo também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que devemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amen? Amém? What does that word infirmities mean? O que é que essa palavra enfermidade significa? The Greek translation A means tradução grega fala feebleness of body or mind, debilidade da mente ao corpo, moral frailty fragilidade moral or strengthless, ou fraco, sem força, weak without strength. sem força. Many of the modern translations Muitas das traduções modernas
use weaknesses as crippling fala que é como fossem fraquezas in place of the word infirmity. no lugar do local de doença. So we started today talking about weaknesses, Então right? nós hoje começamos a falar sobre fraquezas, não é? Another meaning of that word Outro significado da palavra fraqueza is also the word for medicine é também a palavra para medicina, that says help. que significa ajuda. The way a nurse helps in the healing Eu não process. que uma enfermeira ajuda no processo de cura. So Jesus came to take our infirmity. Então Jesus veio para tirar nossas feridas. Holy Spirit O Espírito Santo foi dado para nós, to be like a nurse to para us, ser como uma enfermeira to para help nós, us be para healed. nos ajudar a sermos curados. The Holy Spirit is our partner and O helper. Espírito Santo é o nosso companheiro e ajudador. He's not some figment of your Ele imagination. não é algo da sua imaginação, He's not something up não there. é algo lá em cima. It is the Holy Spirit É o Espírito who Santo lives on planet Earth que vive no planeta Terra, that keeps the evil at bay. que consegue manter o mal longe. If we didn't have the Holy Spirit on earth, Se nós não tivéssemos o Espírito Santo na Terra, there would be chaos here. iria ser maluquices aqui. So I want you to recognize Eu quero que você reconheça that the Holy Spirit has been given to us Christians que o Espírito Santo tem sido dado a nós, to cristãos, help us and para nos protect us. ajudar e para nos proteger do caos. And you need to work alongside of Him E você precisa de trabalhar ao lado do Espírito Santo. and be involved E precisa ser in envolvido your healing with no Him. processo de cura com o Espírito And Santo. if you walk in peace, E se você anda em paz, you'll hear se Him. você permanece em paz, você irá ouvi-lo. And the next time you go to do something you should not do, E na próxima vez que você vai para fazer algo que você não deveria estar or to fazendo, say something you're not ou supposed to falar say, algo que você não deveria estar falando, you will hear the Holy Spirit. você irá ouvir o Espírito Santo. And He will say, Ele irá dizer, "Shh." Não. you'll hear it. Você irá ouvi-lo. Your conscience will make sure you hear the A sua Spirit mente of irá God. make sure que você vai ouvir o You Espírito de sit at Deus. a computer. É como se fosse uma computadora. And let me just tell you, Deixa eu lhe dizer, a lot of people would think that this kind of a message, what I'm going to say, belongs to them. muitas pessoas vão pensar que o que eu vou falar só permanece para homens. Deve ser falado para homens. But today's world, Mas no mundo de hoje, pornography pornografia is used by women é usada por mulheres. 45%. 45% They're getting as much as the men. Estão- It's going to be 50. estão sendo viciadas que nem um homem. Qualquer dia vai ser 50-50. So next time you sit at a Então, computer na próxima vez que você está sentado em frente de uma computadora and you want to watch something you shouldn't e watch, você quer ver algo que você não deveria ver, if you walk in peace se você permanece and em you're paz, working with the Holy se você Spirit, está trabalhando com o Espírito Santo, you'll hear the Spirit tell you, você irá ouvir o Espírito falando, no, no, no. não, não, não. And you'll shut the E computer você down. irá desligar a computadora. If you have to, throw the E se computer você away precisar, jogue no lixo a computadora. and get free. E seja liberta. You need to understand, and I'm giving you a natural example. Nós precisamos de aprender e eu vou dar um exemplo natural. Jesus loved to teach from the natural environment. Jesus amava ensinar do ambiente natural, sobre o ambiente natural. In fact, this week I saw on the news Nesta semana eu vi nas notícias that the California redwood trees, que as árvores da Califórnia Redwood, the bases are bigger than this. as bases são maiores do que este quadro. São enormes, árvores enormes. Okay, they're in trouble right now. Neste momento estão a passar algo difícil. People are cutting them down and doing all kinds of crazy As things. pessoas estão a cortá-las. But I want you to understand that a redwood tree Mas eu quero que você entenda que essa tipo de árvore Redwood is hundreds of years old. tem centenas de anos de idade. The inside of the tree, E dentro da árvore, if you were to slice it, se você fosse cortar open it up, e abri-la, you would see rings. você iria ver vários anéis. And those rings E esses anéis give you the history of that tree lhe dão o histórico dessa árvore and the stages of growth. e as fases de crescimento. That tree will tell you what year there was a drought.
essa árvore irá falhar. Que ano teve uma seca? What year there was too much rain? Que ano teve chuva demais? What year was hit by lightning? Que ano talvez foi atingido por um And raio? you'll see years of normal growth. E depois você irá ver anos de crescimento normal. Then you'll see forest fires hit that Depois area você vai ver também que um incêndio florestal that almost killed that tree. quase matou essa árvore. And maybe you'll see where a disease almost hit the tree as Talvez well. você vai ver uma prega ou doença atacou a árvore. All these facts are embedded on the inside of the tree. Todos estes fatores estão dentro da árvore. It's a representation E é uma representação or an autobiography ou uma autobiografia of its growth. do seu crescimento. We are the same. Nós somos da mesma forma. Below our mask Por dentro e atrás das nossas are máscaras concealed years estão anos secretos of emotional pain de dores that emocionais is not visible to the que não outside. é visível ao olho de fora. Yet if we were opened up, Mas se nós fôssemos abertos, we would find the rings of our life nós íamos encontrar os anéis das nossas vidas very visible muito to the eye. visíveis para o olho. How many would not, don't raise your hands. Não levantem suas mãos. How many would not want to be opened Quantos up? não queriam ser abertos por dentro para que ninguém possa ver as nossas feridas? I'm here to remind you about something. Hoje estou aqui para lembrar-vos de And this is algo. for men and women. Isto é para homens e para mulheres. Someday, Um dia you're going to be opened up você vai ser aberto in front of God. em frente de Deus. And your life will be totally E exposed. você, a sua vida irá ser exposta. So you may be able to hide here Então hoje você pode se esconder in all that junk. e dentro desse lixo todo. But someday, Mas um dia you will be open. você irá ser aberto. You need to remember that. Você precisa se lembrar disso. Ouch. Dói. Scars of ancient and painful hurts. Cicatrizes de dores antigas. For instance, I was a child. Por exemplo, eu era uma criança. I never grew up and found Christmas presents under a tree. Eu nunca acordei de manhã de Natal e encontrei presentes debaixo da árvore. Never had toys. Nunca tive brinquedos. Never had dolls. Nunca tive bonecas. And for years, E durante anos I believed that I was bad and that's why Santa wasn't good to me. eu pensei que eu sentia a culpa que eu era má e por isso é que o Pai Natal não veio. I blamed myself Eu culpei a minha pessoa for what happened in our family. por o que aconteceu na nossa família. I believed that my father left Eu pensava que meu pai foi embora because my brother and sister and I were bad. porque o meu irmão, minha irmã e eu éramos maus. We blamed ourselves. Nós culpámos as nossas pessoas. That caused so much rejection in our hearts. Isso trouxe tanta rejeição nos nossos It corações. takes years to get rid of rejection. E dura anos para conseguir se libertar da rejeição. It takes years to build trust in other Dura people. anos para que a pessoa possa conseguir ter confiança em outras pessoas. There are women who have been sexually abused by parents Tem mulheres que foram abusadas sexualmente por pais or other people in the ou family. outras pessoas da família. They believe that they're bad. E elas creem que elas são más. They live in shame all their lives. Elas vivem uma vida de vergonha. They don't want to tell anybody about what happened to them Elas não querem falar com ninguém sobre o que aconteceu com elas. because they believe they deserved Porque it. elas creem que elas merecem. It was their fault. Foi a culpa delas. So they're not going to talk about it. Elas não vão falar sobre o assunto. Maybe there's somebody here who had to watch your own mother being hit and beaten by a drunken father. Talvez exista alguém aqui que teve que ver a sua própria mãe apanhar do seu pai que estava bêbado. And you failed to protect your E mother. você não conseguiu proteger a sua mãe. And today you live in fear E hoje você vive com medo. and you distrust all authority E over você you. não consegue confiar em autoridade sobre a sua Oh, vida. I could spend 2 hours Eu posso passar 2 giving you horas scenarios falando cenários. that you Falando would fit cenários. someplace. Você iria encontrar a sua pessoa em algum lugar. But what we must learn today Mas o que nós temos que aprender hoje is that we have scars and emotional pains é que nós temos cicatrizes e dores emocionais that are not completely healed que when we não get saved. são completamente curadas quando nós aceitamos Jesus. And the sanctifying power of God E que o poder de santificação de Deus must be at work in our life. tem que estar a trabalhar na nossa vida.
We don't get it just when we said the sinner's prayer. Nós não somos completamente mudados quando fazemos a oração de salvação. In the rings of our thoughts and emotions, Nos anéis dos nossos pensamentos e emoções, the records are there. Está registrado lá. The memories are recorded. As memórias estão gravadas. All are there in lives. Estão todas lá e estão vivas. They directly affect E elas diretamente nos afetam. our concepts, Afetam os nossos our conceitos, feelings, os nossos our sentimentos, os relationships, nossos the relacionamentos, way we look at a life, maneira que nós vemos a the vida, way we even look at a God, maneira que nós vemos Deus and even the way we look at ourselves. e até a própria maneira que nós vemos a nós We get mesmos. the wrong message when we get saved. Nós recebemos uma mensagem um pouco errada que nós somos salvos. The message is accept Jesus A mensagem é aceita Jesus and have a happy, joyful e life. tenha uma vida perfeita. There is truth in that statement, Existe verdade nessa declaração, but Paul said it in a way that is much clearer. mas Paulo falou de uma forma que é muito mais claro. He said you are to work out your salvation in yourself. Ele falou para trabalhar na salvação nós próprios. That means sanctification Isso significa is an santificação. ongoing process. Isso significa que santificação é um processo contínuo It doesn't stop till you die. e não para até você morrer. And then in the blink of an E eye, depois de um abrir e fechar de what olhos, hasn't been finished in you o que não tem feito, o que não tem sido completo em você, will be transformed irá ser transformado into the image of Jesus. na imagem de Jesus Cristo. But you got work to do. Mas você tem que trabalhar. Women, you got work to do. Mulheres, vocês têm que trabalhar. You need to help the next generation. Você precisa de ajudar a próxima You need to geração. help yourself Você get precisa free. de ajudar a sua pessoa para que você possa ser livre. Isaiah 53 Isaías 53 speaks about the man of sorrows fala sobre o homem de tristeza, who is completely aware of pain, que é completamente conhecedor, rejection, rejeição and suffering. e sofrimento. He was a suffering servant. Ele era um servo que sofria. He suffered for you. Ele sofreu por você. So why are you suffering? Então por que você está a sofrer? You're not supposed to. Você não é suposto estar a sofrer. Yes, you'll experience some pain in the memories, Sim, você irá lembrar um sentimento de dor na sua memória, but God wants you to be free. mas Deus quer que você seja completamente libertada. Jesus took all our sins, Jesus tirou todos os nossos pecados. and we're supposed to go through the process E nós somos supostos a andar pelo processo of bringing to death on the cross para trazer na morte da cruz our emotional pains and as memories. nossas dores emocionais e memórias emocionais. If you have any kind of a personality problem, Se você tem algum problema de personalidade, you have character ou flaws, se você tem fraquezas no seu that caráter, must come under authority. precisa de ser debaixo da autoridade, ser posto debaixo da autoridade. These must come under the authority of the Holy Spirit. Essas têm que ser postas debaixo da autoridade do Espírito Santo. Because the Holy Spirit wants to renew your mind. Porque o Espírito Santo quer renovar a sua mente. And He will get rid of those bad emotions in the process. E Ele irá remover essas memórias más do processo. You see, God is the only one who knows how to do divine repairs. Deus é o único que consegue fazer, consegue arranjar de uma maneira divinamente. And divine deliverance. E libertação divina. So good. Yes. The first one. Okay. Divine, the Holy Spirit O Espírito Santo is a divine counselor, é um conselheiro divino. the divine psychiatrist, É um psiquiatra divino. and He gets hold of our E problems quando Ele pega os nossos problemas, and brings them to an end. Ele para esses problemas. Just what you and I are supposed to do in the healing process. Então o que é que nós somos supostos estar a fazer neste processo? O que é que nós devemos estar a fazer neste processo de cura? And then we're going to go through these, and then we're going to close. Então nós vamos passar por este e depois nós vamos This is terminar. what you do for your healing. Isto é o que Holy você Spirit. precisa fazer a sua parte na sua cura com o Espírito Santo. One, face your problems squarely.
Enfrente os seus problemas with honesty and God's grace. com honestidade e a graça de Deus. Confront that awful hidden Enfrente as memórias childhood memory. que estão lá escondidas da sua infância. However deep the feelings are within you, E não importa a profundidade desses sentimentos. acknowledge it to yourself. Realize para si próprio. And then acknowledge it to another human being. Ok? Além de você reconhecê-lo para si próprio, tem que reconhecer para outra pessoa. Some problems that we have Existem alguns problemas que nós temos can never get healed que nunca irão poder ser curados unless you confess it to someone else antes que você possa confessar a outra pessoa who will pray with que you. irá orar com você. Amen? Amém? We see in James 5:16. Nós vemos em Tiago 5,16 que fala: confessei, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. Amen. Amém? Some people miss that deep inner healing Existem pessoas que não falham essa cura interior because they have a spirit of fear. porque eles têm um espírito de medo. And they don't want to share it with E eles não anyone. querem compartilhar com ninguém. They don't have the courage. Eles não têm a coragem. Get over it. Deixe para trás. Ask God who you should confront. E vai ter a Deus e diz: Deus, com quem é que eu devo me abrir? Get a prayer partner that you trust. Tem alguém que possa ser um companheiro de oração que você confia. Not someone who's going to gossip it all over the place. Não alguém que vai fazer fofoca e falar para os And outros. confess it and get rid of it. Confesse e jogue para fora. I remember one time Eu lembro um momento. I had a problem when I was a new Christian. Eu tinha um problema quando eu era uma nova convertida. And I couldn't get rid of this problem. Eu não conseguia libertar desse problema. I'm going to tell you what the problem was. Eu não vou vos dizer qual era o problema, It's too embarrassing. porque é muito vergonhoso. And I've already confessed it to 3 ladies. E eu já confessei para 3 mulheres. And that morning in prayer, Então, aquela manhã durante a oração, I was preparing to meet with my eu friends. estava preparada para me encontrar com as minhas That we used to amigas. get together once a week pray. Que nós juntávamos uma vez por semana e nós orávamos. And as I was driving to the house, E enquanto eu estava a dirigir para a casa, God said, "Are you tired of that thing?" Deus disse: estás cansado desse problema? I said, "Yeah." Eu disse: sim. He said, "I'll tell you what to do." Eu disse: eu vou dizer o que podes fazer. Eu disse: o quê? He said, "I want you to go there and tell the girls." Ele disse: eu quero que tu vás lá e confesses para essas 3 amigas. Oh, I can't. Eu disse: não, eu não posso dizer isso para as minhas amigas. Oh my God, no, I can't. You want to get rid of that? E Deus disse: tu queres ser liberto disso? You go and confess it. Então vai e confessa. The minute you confess that sin, No minuto que tu confessares esse pecado, that stronghold, essa amarra like this, vai ser aberta. then all you have to do is say, E tudo que "Goodbye." você tem que fazer é Take it tchau. away. E manda embora. See, but as long as Satan has you bound Mas enquanto Satanás tem você amarrado and hasn't hidden, e tem escondido, it's a stronghold. é uma amarra na sua vida. You need to get rid of it. Você precisa se libertar dessa Confess your amarra. sins one to another. Confesse os pecados uns aos outros. That's why God says, do not forsake the assembly of yourselves. Por isso é que Deus diz: não que os. Tem que repetir. Do not forsake the assembly of yourselves with other believers. Yes. Por isso é que a Bíblia diz para nós não pararmos de nos reunir com outros crentes. Amen? Amém? Because we help each other. Porque nós nos juntamos uns aos outros. Because all have sinned and fall Porque short. todos têm pecado, todos têm caído. You know, when God got me, Quando Deus pegou-me a mim, He got no secrets, Ele não pôs nenhum segredos, no surprises. nenhumas surpresas. He knew exactly who He was saying. Ele yes. sabia quem Ele estava a dizer sim. So many of you sitting here today, Muitos de vocês sentados aqui hoje, God knew what He was getting. Deus sabia quem Não vocês surpresa. eram. Então não tem nenhuma surpresa. Amen? Amém? 2, 2. accept your responsibility in the matter. Aceita a sua responsabilidade na situação. You may say, but I was sinned against. I was the victim. Você pode dizer: mas eu fui a vítima, pecaram contra mim. You don't know what happened to me, Dr. Muller. Doutor Muller, tu não sabes o que aconteceu comigo? I used to hear that when I was a pastor. Quando eu era uma pastora, eu escutava isso They would muito. come onto the altar Eles vinham no altar and they would tell me all these e things. eles diziam estas coisas. Oh, you gotta forgive that. E eu dizia: não, tens que perdoar. Você tem que perdoar. But you don't know what they did to Mas me. você não sabe o que eles I don't care fizeram. what they Não did. importa o que eles Get rid of fizeram. it. Lança para fora.
resposta is to stop collecting debt é para parar de colher dívidas from others dos outros for the pain pelas dores you suffer. que você sofreu. Say that again. Vamos dizer isso outra vez. Your response A sua resposta, sua parte, deve ser to stop trying para parar de tentar to collect a debt colher as dívidas from others dos outros who have caused you que pain. vos causaram dor. Amen? Amém? How many of us have books? Quantos nós temos livros? He owes me this, she owes me that, Ele deve life isto, owes me a vida this, me deve God isto, owes me Deus that. deve isto. Stop. Close the bank account. Fecha a conta bancária. Life is like a loom. Yes. A vida é como I wrote it down. I have to find it. Ok. A vida é como cordão That creates a tapestry. que cria tapete. E vai mostrar a foto aqui. I have a picture for them to see it because it was just there. Okay. That's a loom. Ok? Isso é um loop. And the threads go in and out. Então os fios vão por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Heredity, A nossa hereditariedade, your environment, o seu ambiente, and all the things you experienced in your childhood todas as coisas que aconteceram com você na sua infância, from parents and teachers and pais, places, professoras, amigos, and all of life's other e sources também as outras coisas que a vida deu para você, are seen on one side são só vistas de um lado of that loom. desse loop. And when they pass that E shovel quando eles through, passam o cordão, it starts to toughen it nice and tight. começa a juntá-los bem apertados. But remember, Mas se lembrem, you have to pass the shovel back você tem que passar a corda de volta from the other side to do the outro same loom. lado para o mesmo loop. It is an action that weaves É uma ação que faz isso juntar-se, que ata, the tapestry into your life. e que põe isso na sua vida. So all that stuff in your life, Tudo isso tudo na sua vida, weaving in and out, por dentro e por fora, passando pressing por down, e puxando para dentro, makes it really tight. faz tudo muito apertadinho. I wish my face would tight. Eu queria apertar você apertadinha também. So much easier to get rid of the wounds than it is to get wrinkles. É muito mais fácil sair das feridas do que as próprias cicatrizes. The last time I was here, A última vez que eu estava aqui, I said that someday I'm going to die. eu disse que um dia eu vou morrer. Or when I get raptured. Ou então quando Deus vier, Jesus vier, eu And I'm vou going to be levantar. 33 years old again. E eu vou ser 33 anos de novo. And I'm going to be beautiful. Eu vou ser linda. Eu não vou importar das minhas marcas. You will never be happy today living in the pains of yesterday. Você nunca irá ser feliz hoje vivendo nas dores do ontem. I ask you, Eu pergunto a do você, you want to be healed? você quer ser curada? Jesus asked the sick man Jesus perguntou ao homem doente, who was waiting for years, que estava à espera durante do you want to anos. be healed? Você quer ser curado? Do you want to talk about your problem? Ou você quer ficar falando sobre o seu Or do you problema? want to be Ou healed? você quer ser curado? You make up your mind today. Você tem que decidir isso hoje. Do you want to use your problems from the past Você quer usar os problemas do passado to get sympathy from people para receber a today? simpatia das pessoas To hoje? get the attention you never Para got? receber a atenção que você nunca recebeu? The man O homem said, I have no one to help me. disse, eu não tenho ninguém para me ajudar. I'm crippled. I can't get Eu there. sou aleijado, eu não consigo chegar lá. Even if I get there, by the time I get there, the water stops moving. E mesmo quando eu chegar lá, a água já parou de mudar. I think it was 40 years or something like that. It was a long time. Eu acho que foram 40 anos que o homem estava lá, foi um tempo muito longo. You know what? In 40 years, he should have been able to wiggle. E sabe uma coisa, em 40 anos talvez eu conseguisse mexer um bocadinho para lá, não é? He couldn't walk. Não podia andar, mas podia se He couldn't andar. walk. 40 years. 40 anos, tinha tempo para andar, todos os anos. And then when he's at the edge of the pool, E depois quando ele está na esquina da he sees piscina, the water. ele vê a The água last wiggle would get e him a última coisa ia pôr ele lá dentro. in.
coração for that e long, eu estivesse presa por tantos anos, man, I would have wiggled. eu iria wiggle. Amen. Amém? Jesus said, pick up your mat. Jesus diz, pega o teu leito e anda. Jesus said, I'm tired of hearing you. Porque Jesus disse, estou cansado de ouvir. Vai, pega. Some of us are more comfortable Muitos de nós somos mais confortáveis with our pain com a nossa dor because we get sympathy from porque nós people. recebemos simpatia das pessoas. Forgive everyone Perdoa a todos that's been involved in the pain you que suffer. foram envolvidos na dor que causa você dor das feridas. You need to face the responsibility Você precisa de enfrentar a responsabilidade the way God has forgiven you. da mesma forma que Deus tem perdoado a você. The reason some people have never been able to forgive A razão que muitas pessoas nunca conseguiram perdoar is that if they forgave, é por causa que se eles perdoassem, then what would they complain about? depois o que é que eles tinham para criticar e complicar? Right? Não é? Then they would have to be happy. Depois eles teriam que ser And felizes. some people are happy being miserable. E há pessoas que são felizes de estarem miseráveis. Some of us are like pickles. You know what pickles Sabe are? o que é pickles? Some people live in pickle juice. Há pessoas que vivem nesse líquido amargo. Facing responsibility and forgiving Elas não conseguem enfrentar, então temos que enfrentar a responsabilidade e are perdão. almost the same action. São quase a mesma ação. In some instances, you do need to do them together. Em alguns momentos você tem que fazê-los juntos ao mesmo tempo. Jesus made it very plain Jesus falou bem simples that no healing occurs que nenhuma cura ocorre unless deep forgiveness is given. se antes que o perdão seja liberado. Forgive yourself. Perdoa a sua pessoa, a si próprio. If God puts your sins in the sea of forgetfulness, Se Deus põe os seus pecados no mar de esquecimento, por why are you holding on to que that? é que você está segurando isso? There's a writer, Corrie ten Boom, Existe um escritor que é missionário, Corrie ten Boom, and she said, e ela falou, Jesus Jesus puts a sign põe um poster on the bank lá no rio which says, que fala, no fishing allowed. não pode vir pescar. You understand what I mean by Consegue that? dar a entender o que eu estou a falar? Once you forgive yourself, Quando você perdoa o you're seu making a próprio, declaration. você está fazendo uma declaração. No more! Não mais! I'm not having a pity party Eu não vou anymore. ter mais uma festa de autopiedade. I'm not holding against anybody. Eu não vou segurar isto para mais ninguém. I'm a new creature in Eu Christ. sou uma nova criatura em Cristo. Right away. Todas as coisas velhas já I passaram. want that new life. Isto tudo se transforma. Eu quero essa I want my vitória. God. I want that new life. Eu quero a minha paz. Ask the Holy Spirit Pede pelo Espírito Santo to show you para mostrar-lhe what needs to be done o in que your life. precisa ser feito na sua vida. Romans 8:26. Romanos 8:26. Paul says we need to pray. Paulo fala que nós precisamos de orar. Read. Ele nos respondeu, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos do mar, seguiu-os de grande bonança. I have it wrong. You have the one thing? Yes. Oh, it's at the end. Yes. No. Romans 8:26. Ok. Do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Now read 1 Peter, and we're going to close. Agora vamos ler 1 Pedro 5:10. 5:10, que fala: E o Deus de toda a graça, que em Cristo nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. My Amplified Bible A minha Bíblia says that God Himself fala que Deus próprio will make you what you want to be. irá vos tornar o que vocês devem ser. But you have to work with Him. Mas você tem que trabalhar ao lado do Senhor. Because God will never step on the free will He gave you. Porque Deus nunca irá pisar no livre-arbítrio que Ele deu para você. So if you want to hold on to these things in your life, Então, se você quer segurar isto na sua vida, go ahead. continue. But you're not going to have a victorious life. Mas você não irá ter uma vida de vitória. You're not going to raise victorious Você children. não irá ter crianças com uma vida de vitória.
vitória. But if you want to have a healthy life and a healthy Mas se family, você quer ter uma vida saudável, um lar saudável e uma família saudável, you need to pray in the Holy Spirit. você precisa de orar com o Espírito Santo. Ask God, what do you E want to work pedir a on Deus, today? Deus, o que queres trabalhar dentro de mim? Spend time in the Word. Passe tempo na palavra. And God will speak to you in the Word. E Deus irá falar com vocês através da sua What area palavra. needs to be done? Que área na sua vida precisa de ser transformada. Amen? Amém? Little word, Pouca palavra, little power. pouco poder. Lots of word, Muita palavra, lots of power. muito poder. Amen? Amém? Amen. Ladies, can I do a little blessing? Posso ter uma música? Ladies, Irmãs, have I been speaking to anybody here? eu tenho falado a alguém aqui nesta manhã. And I gotta miss you. I know it's Mother's Eu Day, sei que é dia das mães, but I counsel enough men to know mas eu já aconselhei vários homens para saber that men have issues. que homens também têm They were dúvidas. never accepted and loved by Nunca the foram Father. aceitados pelos They were pais, abused. foram abusados emocionalmente. If you're here today, Se você está aqui nesta and manhã my message has really spoken e a to minha you, mensagem realmente falou consigo, and I believe that God has sent me here with this e message, eu creio que Deus me enviou aqui nesta manhã com esta mensagem, just stand where you are. então levante-se onde você está.